atuar, falar do espectro autista, de doenças específicas, falar do acolhimento, falar de como a Estácio recebe alunos com o maior prazer e tem toda uma estrutura para recebê-los nessa situação, é o nosso programa de hoje. Por isso vamos receber Luan Sardu, psicólogo, um cara espetacular, que vai conversar com a gente um pouco sobre essas situações, não só na Estácio, como em toda a nossa sociedade, e como é que a gente trabalha para poder acolher todos os nossos alunos. Depois da vinheta, Luan Sardu no Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista, agradecendo o carinho da sua audiência, a Luana, que está aqui na produção, e a Luan Sardu. Bem-vindo, Luan, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, queria agradecer, desejar uma boa tarde a todos, a todos que estão trabalhando aqui no programa, ao Marum pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte. O Marum é uma grande referência para a gente na Estácio e para a cidade de Nova Friburgo. Muito grato. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco do meu trabalho, né? Que é um trabalho de acolhimento, é um trabalho de pertencimento, né? E eu acho que a gente podendo compartilhar isso para o máximo de pessoas possíveis é muito importante. É muito importante. Primeiro, mandar um beijo para a Dani, né? A Dani há algum tempo atrás esteve aqui, ela era do NAAP, ela hoje foi para um novo desafio e o Luan está aqui, então vamos deixar um grande abraço para a Dani, o Luan assumindo aí o nosso NAAP, que é o nosso núcleo de apoio psicopedagógico. Vamos começar pelo NAAP, Luan. Perfeito. Explica para o pessoal em casa qual é a função, por que a Estácio é uma instituição inclusive é um dos seus pilares, dos seus valores como instituição. Fala pra gente. Perfeito, perfeito. Um abraço para a Dani também. É muito bacana poder dar continuidade no trabalho de grandes pessoas, né, de grandes profissionais, como você trouxe. O NAAP é o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico. A gente trabalha com apoio ao estudante, né, tanto na perspectiva emocional, surgindo alguma demanda, como na perspectiva pedagógica. O trabalho do NAAP é um trabalho que eu costumo trilhar, assim, costumo dizer, em 3 pilares, né? Que é acessibilidade, inclusão e permanência. A gente trabalha prioritariamente com alunos NEEs, que a gente chama, que são os alunos necessidades educacionais específicas. Tá? Aluno que tem alguma questão ou que pode surgir em algum momento uma questão específica. É uma questão emocional ou é uma questão física? É uma questão das duas partes. Pode tanto ser uma questão física, né? Como alguma pessoa PCD, alguma pessoa com uma deficiência visual, motora, auditiva, que é uma questão mais física, ou uma questão mais emocional, que eu costumo dizer que são necessidades educacionais específicas do momento. Às vezes surgiu uma ansiedade pelo momento ali difícil da graduação, né? Que é um momento que demanda muito da gente, às vezes uma ansiedade, algumas coisas, ou como você trouxe no início do nosso programa, algumas pessoas com questões do neurodesenvolvimento, TEA, TDAH. Então a gente traz esse acolhimento, né? Porque há algum tempo a educação tende a ser inclusiva e legalmente a nossa legislação fala sobre isso, tanto a nacional como a internacional, que todos têm um direito à educação, né? Você pediu para falar um pouco dos valores da Estácio. Um dos principais valores da Estácio é educar para transformar, né? Então, com essa perspectiva de transformação de vidas, eu acredito que o NAAP tem um trabalho pilar aí, um trabalho importante de trazer acessibilidade para esses alunos que muitas vezes na nossa sociedade foram escanteados. Então a gente vem reconstruindo esse caminho e permitindo o acesso e a permanência desses alunos. Você falou uma coisa que nem está aqui no nosso roteiro, mas me deu um insight. Tem muito aluno que às vezes está com ansiedade, passando por um momento difícil na sua graduação, não sabe conciliar trabalho e a faculdade, e às vezes para. E não procura o NAAP, porque o aluno que tem esse espectro especial, ele já é direcionado para o NAAP, você já acompanha, mas às vezes o aluno que precisa conversar com alguém, às vezes ele não sabe nem que o NAAP tem o caminho, é um caminho para isso, né? Com certeza, o NAAP também está para dar esse suporte, né? A gente, como você trouxe, entende que esse momento da graduação, principalmente quando tem esse conflito com o trabalho, vida pessoal, pode demandar alguma questão psicológica de desmotivação. Desmotivação, ansiedade. O NAAP também oferece esse suporte para esses alunos, né?
Eu acredito que a perspectiva de incluir é para todos. Claro. Todos devem ser incluídos. Então, um dos motivos que eu fiquei muito feliz com o convite, um dos motivos que eu estou feliz de estar aqui, que eu acho importante fazer esse trabalho de divulgação, né? Para que o máximo de pessoas possíveis conheçam o nosso trabalho, entendam que a Estácio faz esse projeto há bastante tempo. O NAB é um projeto de 2019 e, felizmente, Friburgo é pioneira nesse caminho, né? Já tem alguns profissionais que estiveram na área e eu acho que hoje a gente precisa divulgar cada vez mais. Claro. Não só para os alunos, como para a comunidade, que a Estácio está aberta a receber o seu filho, a sua filha, a pessoa que você conhece, que às vezes acha que não é o ensino superior para ela porque apresenta algum tipo de dificuldade. Nós estamos preparados para receber, para acolher, porque, cara, todos têm condições, né, Luan? Todo mundo é capacitado, Deus deu a capacidade, às vezes só precisa fazer, às vezes uma prova no NAAP separado por conta do barulho, né? Outros têm uma questão que basta conversar e acompanhar. Aí o Luan, que é formado nisso, sabe fazer todo o acompanhamento com a família e com o aluno e tudo dá certo, não é isso? Com certeza, Marum. Eu acredito que, como você trouxe, né, todos têm a condição, a capacidade de chegar até o conhecimento, né, de ter o acesso ao conhecimento. E a graduação é esse espaço, e a Estácio traz esse trabalho muito bacana, né? A Estácio, se eu não estou enganado, se eu tiver, por favor, me corrija. Ela tem até nas disciplinas online tudo preparado até para aluno com necessidade visual especial, não tem? Perfeito. Hoje existem alguns programas de assistência, né, para quem tem essas necessidades, alguns programas de voz, onde a pessoa consegue estudar independente da deficiência dela. Ou seja, até na disciplina online a Estácio já está preparada. Já está preparada nesse sentido. Às vezes a pessoa que é cega mesmo ou tem uma deficiência visual, baixa acuidade visual, a Estácio já na sua matrícula fornece esse programa, existe alguns programas específicos e, além disso, também tem um trabalho do Ledor, que é o trabalho que eu faço. Alguns alunos que também se sentirem mais confortáveis com a minha leitura, por exemplo, no processo de prova, como você trouxe. Esse também é uma perspectiva, uma forma de adaptação, né? Eu trabalho enquanto ledor dessa pessoa, leio as questões, pergunto se ela tem alguma dúvida. E a gente também está preparado, independente da demanda. Temos alunos com essa condição e estão sendo muito prósperos, estão dando continuidade no curso, na graduação, mostrando que nosso trabalho vem sendo bem feito, né? E que eles são capazes e que eles conseguem se colocar no mercado de trabalho e conseguem ter uma vida feliz, né, Lu? Exatamente. Você trouxe um ponto muito importante, 2 pontos muito importantes, na verdade, né? Que é a inserção no mercado de trabalho, que é a nossa perspectiva, ao final de você construir uma profissão é essa. Para ser útil, né? Exato. E as pessoas se sentirem felizes, né? Como eu trouxe no início, e por muitos momentos da nossa história, a gente escanteou essas pessoas, né? Essas pessoas não tinham esse acesso. As pessoas, desculpa te interromper, é uma dúvida mesmo. As pessoas foram escanteadas durante a história porque havia um desconhecimento que existiam doenças e tal, ou era uma coisa realmente proposital? Joga esse cara para lá, como é que você... Perfeito. Marum, acho que é um pouco dos dois, na verdade, né? Eu acho que, de fato, tinha o desconhecimento, né? A gente não se desdobrava tanto sobre esses temas como a gente se desdobra hoje, mas também tinha essa questão de escanteamento. Porque o físico já era óbvio que existia a necessidade especial, né? Exatamente, exatamente. E mesmo assim essas pessoas eram escanteadas, né? Não tinham esse acesso na nossa sociedade mesmo. E eu acredito que a partir de algumas novas transformações mudou isso um pouco. A gente pode falar um pouco sobre a Declaração de Salamanca, né? Foi a primeira vez que internacionalmente a gente teve um debate sobre esse tema. A Declaração de Salamanca foi um encontro que aconteceu na Espanha. Em que ano? Em 1994. Tá? Que foi o primeiro a se propor a tentar trabalhar essa questão de inclusividade, dessas pessoas que antes eram excluídas e elas deveriam ter esse acesso garantido. Então foi a primeira vez que a gente se desdobrou sobre esse tema. O Brasil tem uma boa legislação, não tem? Perfeito, perfeito. A legislação principal do Brasil é a Lei 13.146, que é conhecido como Lei Brasileira da Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei de 2015. Já existiam algumas outras legislações sobre esse tema, tá? Mas essa foi a principal e a mais forte, que permanece até hoje, com algumas modificações, alguns avanços,
mas é que garantiu de fato a acessibilidade. No que da educação, ela fomenta, né, e por isso que eu falei que não é só nosso trabalho, como nossa obrigação, porque ela garante o acesso e a permanência desses alunos, que a gente, como você trouxe, possa fazer o máximo de adaptações do espaço, das questões arquitetônicas mesmo, ou das questões pedagógicas, para que essas pessoas consigam acessar o conhecimento, né? É claro que é difícil a gente falar na sociedade brasileira, saindo um pouquinho da Estácio, porque o Brasil é um país continental, tem muitas realidades diferentes. Com certeza. Mas pensando de maneira macro, eu acho que a sociedade brasileira, não só na legislação, mas em termos práticos, também avançou nesse tema. Não vou dizer que estamos num ponto ideal, acho distante, mas do que era em 1994, por exemplo, para hoje, você acha que o Brasil andou para frente? Com certeza, eu acredito que andou para frente. Precisamos avançar muito mais, tá? Mas a gente pode falar que avançamos bastante. O NAAP é uma amostra disso, né? O NAAP, como eu falei, surgiu ali em meados de 2019. Então, com certeza, é uma consequência de uma legislação potente como essa, né? Que surgiu em 2015, logo depois surgiram esses serviços. Então, mostra como é importante garantir essas legislações. Você falou, a gente falando da Estácio, que também é uma instituição nacional, né? Que abarca o Brasil todo. A gente tem, claro, sempre que avançar, eu acredito muito nisso. O poder público no Brasil, eu sei que cada prefeitura é uma realidade, mas você olhando, você que entende do assunto, o poder público é sensível à temática ou não? Eu acho que ainda tem alguma defasagem, com certeza. Tá? Precisa olhar com mais cautela, com um olhar mais focal para esse tema, com certeza. Eu acho que sempre a gente precisa trabalhar de forma mais focal, eficaz. A gente precisa mais de parcerias, de políticas públicas, de fato, que não só estejam lá na legislação, mas que garantam, de fato, né, as pessoas. Algumas legislações recentes também vêm fomentando, como alguns direitos de benefícios para as pessoas TEA, para as pessoas TDAH, trabalhando as pessoas TEAs com o PCD, que isso traz alguns benefícios, tanto culturais como sociais mesmo. Mas a grande questão, mano, que eu vejo que o poder público peca muito é na informação. Apesar dessas legislações existirem, primeiro, elas têm que ser aplicadas e as pessoas precisam ser informadas, né? A gente ainda não tem um serviço de referência, por exemplo, para as pessoas TEA. Tá? Em Nova Friburgo, você diz? Nacionalmente. Ou no Brasil? Nacionalmente. Existem algumas legislações, mas a gente não tem. Existem órgãos municipais em Friburgo mesmo, em algumas outras cidades, como o caso do autista, mas não existe um lugar específico, como, por exemplo, os CAPs, né? Que são trabalham com as pessoas TEAs também, mas com uma enormidade de outras características. Então, acho que isso seria uma questão importante, né? Ter um lugar de referência para as pessoas com questões de neurodesenvolvimento, como tanto para as pessoas PCDs também, né? Luan, você vê o futuro da educação passando cada vez mais por um aluno especial, não sei se o termo é específico, estando convívio plenamente normal com qualquer outro colega de sala de aula? Com certeza, Marum, tenho plena certeza, né? Eu acredito que a adaptação parte de nós. Uma das maiores barreiras somos nossas mesmos, né? Como que a gente se coloca à frente dessas pessoas? A gente tem visto isso na Estácio, né? Os alunos acolhem muito bem, não tem problema, né? Exatamente. Funciona muito bem. Exatamente, porque a gente se permite a isso, né? E que vem a importância do nosso trabalho, tanto o seu, que procura na app quando entende a necessidade, quanto o nosso, que já vem com um histórico aí, né? E aquilo que você trouxe, por que a Estácio oferece esse trabalho? Porque desde sempre isso é fomentado. Eu acho que isso que falta em alguns outros espaços, né? É porque como ela tem esse valor de inclusão e diversidade, ela tem que cumprir, né? Exatamente. É por isso, eu acho que isso é um valor da Estácio, mas deve ser um valor da sociedade também, né? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. É mito ou é verdade? A gente sempre escuta que as pessoas que têm algum tipo de transtorno específico, eu não sei qual, são mais inteligentes que as outras, são meio gênio. Isso é mito ou isso é realidade? Isso pode acontecer. Essas questões, elas se apresentam de formas muito diferentes, né? Tem níveis de suporte, tem formas de apresentação mesmo. Existe sim pessoas que têm altas habilidades ou superdotação, esse é o nome que a gente traz hoje. Antigamente era síndrome Asperger, hoje tem essa nova nomenclatura, mas isso é uma condição específica, né? E que elas são muito focadas numa coisa só também, ou é mito? Isso, existe algumas dessas questões do neurodesenvolvimento traz uma coisa chamada hiperfoco, né? Quando a pessoa se desdobra muito sobre um tema específico. Existe hoje um debate muito grande na academia de como lidar com isso,
né? Existem algumas pessoas que defendem que a gente deve explorar esse hiperfoco, como? Estimulando essa pessoa, principalmente se for um hiperfoco do conhecimento, um hiperfoco saudável. A gente estimulando consegue essa pessoa construir uma gama de conhecimento muito maior. Eu, particularmente, acredito muito nisso, né? Se a pessoa tem uma tendência a ir para um caminho, esse é um caminho saudável para ela, a gente deve estimular isso, né? Se isso for através de conhecimento, melhor ainda. Você, Luan, é favorável a uma formação espírito, físico e mental? Ou seja, você acha que também existe uma questão religiosa, não digo uma igreja específica, mas uma questão espiritual que deve ser trabalhada pelo ser humano? Ou você vê isso como algo ruim? Não vejo de maneira nenhuma como algo ruim. Acho que isso pode ser importante, sim, com certeza, né? Eu, particularmente, enquanto Luan, eu creio que cada um deva ter sua individualidade respeitada, seja religiosa, seja mesmo da crença individual. A gente deva valorizar isso, sim. Isso é importante na formação. Com certeza, isso faz parte do desenvolvimento. O que a gente não pode é desrespeitar, né? Cada um vai ter a sua e a gente deve desenvolver a partir daquilo. Claro, acolher o ser humano. Acolher o ser humano antes de tudo, com as suas Todos crenças, nós. com seus mitos, com tudo que engloba um ser humano, com a sua subjetividade, como a gente costuma dizer na psicologia, né? Vamos para o intervalo, daqui a pouco o Luan de volta aqui no Estácio Entrevista. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 18 anos, estou no primeiro período de jornalismo e eu sou muita coisa. Eu sou cristã, poeta, criativa, curiosa, apaixonada pelo cinema e por contar histórias. Eu gosto de ler, escrever, gravar, editar e observar o mundo ao meu redor. Comunicação é mais do que falar, é transformar histórias em algo que pode tocar as pessoas e fazê-las enxergar o mundo de um jeito diferente. E é exatamente por isso que eu tô aqui e por isso que eu escolhi jornalismo. Oi, gente, eu me chamo Isadora, eu faço jornalismo na Estácio de Nova Friburgo e eu vim aqui dizer que eu tô me identificando demais com o curso. Os professores são ótimos, as pessoas são maravilhosas, não tem nem palavras para descrever. E eu me encontrei na primeira aula, eu já tinha amado. E acho que é isso. A comunicação te leva para vários lugares. Oi, eu me chamo Maria Luísa, tenho 20 anos. Eu tô no primeiro período do curso de Publicidade e Propaganda na Estácio. E quando eu me formasse, eu tenho interesse de atuar na área de atendimento e gestão ou até na área criativa mesmo. Acho que são as áreas que eu mais me identifico. Obrigada. Opa, tudo bom? Meu nome é Miguel, tenho 17 anos. Faço parte do curso de jornalismo e, depois de formado, eu pretendo trabalhar como jornalista esportivo. Para mim, 3 palavras que definem a importância da comunicação são conhecimento, informação e compreensão. É isso. Tchau, tchau. De volta com o Estácio Entrevista, hoje entrevistando Luan Sardu, que é o responsável pelo NAAP, que é o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico aqui da unidade de Nova Friburgo e também da nossa unidade Estácio lá de Teresópolis. Um grande abraço ao pessoal lá de Terê, né, Luan? Grande abraço ao pessoal. Gente boa. Luan, vamos falar um pouquinho de você agora. Você é nascido em Nova Friburgo? Sou nascido em Nova Friburgo. Você fez ensino médio aqui aonde? Eu fiz no Colégio Estadual Padre Franca. Sei que recentemente você visitou a escola onde eu me formei. Basicamente, a minha vida toda eu estudei no Padre Franca. Apenas um ano que eu estudei no Rio de Janeiro, por uma questão que mais cedo eu era atleta, né? Tentei a carreira de atleta muito tempo na minha vida. Esporte? Eu era atleta de natação, fui federado por um clube grande. Qual clube? Pelo Flamengo, por muitos anos. Tentava muito essa carreira, eu acho que isso também trouxe muitos benefícios para a minha vida. Para a sua saúde, né? Exato, para a minha saúde. Então também eu acredito que a educação, né, Maron, deva estar atrelada ao esporte, eu acho que isso é muito importante. Né? O que a gente fala. Eu acredito muito nesses pilares, né? Educação, cidadania, esporte, isso fomenta a nossa formação com certeza. Mas como eu vinha falando, eu estudei no Colégio Padre Franca desde os meus 6 anos. Você morava ali próximo ali? Exatamente, sou morador do bairro de Muri, que é próximo. Muri, 8º distrito de Friburgo. 8º distrito de Nova Friburgo. Ainda permaneço no bairro de Muri, né?
gosto muito de ir lá, apesar do frio. Quem é da nossa cidade conhece esse lugar como um dos lugares mais frios daqui da região. Da região, sem dúvida. E minha formação se fez lá, basicamente minha vida, né, se construiu naquele lugar. Aprendi muito, inclusive... E você fez a psicologia, aí você formou lá no Padre Franco. Exatamente. Você fez na Estácio de Friburgo? Fiz a psicologia na Estácio de Friburgo, né? Eu costumo que... Quem era o coordenador, Raimundo? Na minha época, inicialmente era Maria Clara Rebel, doutora Maria Clara Rebel. Quando eu entrei na instituição era Maria Clara. Logo após entrou a coordenadora Lilian, que ainda é a professora Maria Clara, ainda é professora da Estácio até hoje, professora e doutora, né? Doutora Maria Clara, professora Maria Clara Lilian também. É professora lá hoje também. A professora Lilian, mestrada Lilian também, né? É coordenadora e professora do nosso curso, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, admiro muito o trabalho dela. Então, assim, eu posso dizer, a gente fala que o lema da Estácio é educar para transformar. Eu posso afirmar que a Estácio transformou minha vida a partir da educação, né? Depois que eu saí do esporte, ainda não sabia muito para qual caminho que eu ia seguir, para onde que eu ia. Então, eu acredito que a educação e a Estácio transformaram minha vida a partir disso. Pude fazer minha graduação lá através do ProUni, que foi uma política de garantia de permanência, como a gente vai falando de algumas aqui. E hoje eu sou Vamos falar do grato. ProUni rapidinho. O ProUni é o programa Universidade para Todos. É um programa do governo federal que permite que jovens com uma renda mais baixa possam frequentar a universidade, estudar com a bolsa integral ou, em alguns casos, com uma bolsa parcial, mas não é um financiamento. O governo custeia essa parte, não é isso? Perfeito, Marum, exatamente isso. É uma forma, né, dos alunos acessarem o ensino superior, quem tem uma renda um pouco menor. E como você trouxe, não tem gasto por parte do aluno, é bancado pelo governo federal, tá? E a Estácio tem algumas vagas para essa área do ProUni. Tem parceria com o governo, com o ProUni. A Estácio é filiado ao ProUni, né? Exatamente. Eu sou um aluno ProUni, como tem outros, né? E foi isso que garantiu que eu conseguisse acessar o conhecimento e me tornar um profissional. Na questão financeira, garante. Aí você tem que estudar, né? Claro. Exatamente. Também tem essa questão, né? O ProUni não permite que você tenha muitas repetências. Então, isso também é algo bacana na minha perspectiva, que estimula você a estudar cada vez mais, tentar se formar um profissional capacitado, como tantos outros que a Estácio formou ao longo da história, né? E Luan, eu acho que esporte deve ser um dos seus hobbies. Além do esporte, você faz, no tempo livre, você faz o quê? O que você gosta? Muito bacana essa pergunta, né? Eu acho que aqui em Nova Friburgo somos muito privilegiados pela natureza, pela riqueza cultural. E eu valorizo isso demais aqui, né? Eu gosto muito de estar em contato com a natureza, de fazer esportes ao ar livre. São combinações que eu acho que funcionam muito bem, inclusive isso é muito importante para a nossa saúde mental, né? Então eu diria que meus hobbies são esses. Aproveitar o nosso espaço, né? Que é muito belo, nossa região serrana, também convido a todos a visitarem, que com certeza vão se apaixonar como eu. Luan, você terminou a psicologia. Perfeito. Aí você fez alguma pós-graduação? Como é que foi esse seu caminho? Olha, eu me formei inicialmente enquanto psicólogo, em psicologia. Hoje estou pós-graduando em psicopedagogia, que é a área que eu atuo, né? E espero dar continuidade também pela Estácio, dar continuidade nessa pós, conseguir concluir e cada vez mais nutrir conhecimento para que possa fazer um trabalho cada vez melhor, mais eficaz e que as pessoas criem referência, né, na nossa instituição, no nosso trabalho. Existe, por exemplo, você é na AP aqui em Nova Friburgo, que é uma unidade maior do que a unidade de Teresópolis, que ela tem um pouquinho menor. Menos alunos, é menor. Perfeito. Dá diferença no trabalho do NAAP, a unidade ser maior ou menor, ou na prática o trabalho é o mesmo? Marum, bacana a sua pergunta, muito bacana a sua pergunta. Eu acho que o trabalho, em cada lugar, vai ter sua particularidade, né? Mas a maneira que eu encaro o trabalho tende a ser a mesma, assim. É claro que com uma demanda maior, a gente acaba tendo mais atendimento, né? Uma população maior. O curso do aluno varia o problema, o que ele precisa ou não? Não é por, assim, o cara da área de exatas tem um tipo de demanda que o outro de humanas não tem ou não? Não importa isso. Pergunta muito interessante, Marum. Assim, eu não consigo identificar uma coisa específica de cada curso. Acho que cada um tem suas características, né? Como, por exemplo, você do jornalismo, da administração, tem uma tendência à comunicação muito grande. Então, as pessoas normalmente já têm essa valência ali no desenvolvimento, né? Então, talvez essa especificidade que o curso
promove, né, que o curso traz. Mas eu não vejo uma questão específica de cada curso, né? Mas quando o curso é muito exigente, aquele curso gera mais ansiedade no aluno ou ele já está acostumado com a cobrança? Eu acho que com certeza pode gerar mais ansiedade, né? Quanto maior a exigência, tanto na vida ali acadêmica, de estudos, quanto quando transborda para a vida pessoal da pessoa também, né? Claro. Mas eu não penso em uma coisa específica, eu penso mais no individual. No indivíduo, né? O indivíduo é sempre mais... cada um é cada um, né? É muito difícil você... Luan, aí você está fazendo essa pós, está no NAAP, e aí as coisas estão caminhando. Perfeito. Hoje você diria para a gente, assim, é claro que às vezes tem uma demanda urgente, chega uma pessoa ansiosa lá que você não planilhou, você vai atender. Mas, em média, o NAAP, num semestre na Estácio acadêmico aqui de Friburgo, você atende mais ou menos quantos alunos? Olha, vou trazer para você, Marum, que no geral tem os alunos que eu acompanho já, que já tem um acompanhamento mais contínuo, mas eu diria para mais de 100 alunos. Para mais de 100 alunos? Para mais de 100 alunos, que passam pela minha sala, né, que de alguma forma necessitam ou solicitam o suporte do NAAP. E os professores são parceiros com você? Com certeza, Marum, com certeza. Como você já me conhece um pouco do meu trabalho, eu acredito que a gente trabalhando em parceria, a gente atinge um público muito maior, né? Eu acredito numa perspectiva multidisciplinar, então cada um aplicando o seu conhecimento. A gente facilita o trabalho um do outro, né? Então eu tento... O professor te ajuda identificando esse aluno ou ele te ajuda porque ele usa na aula dele uma maneira que seja mais factível para o aluno? Como é que é o apoio do professor? Perfeito, Marum. Acho que pode ser pelos dois caminhos, né? Tanto a gente tentando pensar numa estratégia ali para o momento de aula, quanto me encaminhando quando entende a necessidade. Um dos meus trabalhos também é com o corpo docente, com os coordenadores, tanto que eu tento ser muito próximo aos coordenadores, né? Justamente com essa perspectiva, assim, de às vezes fazer alguma adaptação ao momento da aula ali, trazendo a pessoa para perto, ou tentando trazer uma explicação mais objetiva para aquele indivíduo. Ou atuar na prova, no dia Atuar na prova, como acontece em alguns casos, como ledor, fazendo alguma adaptação. E na adaptação a gente precisa muito da parceria do professor, né? Porque, por exemplo, trazendo da sua área, eu não tenho conhecimento do jornalismo como uma pessoa que é formada tem. Então, a gente trabalha junto para que eu indique como é feito e ele possa fazer essas adaptações, né? Sim. Luan, a gente está chegando ao final aqui do Estácio Entrevista de hoje, já agradecendo mais uma vez a audiência. E você sabe que na última pergunta você olha aqui para a sua câmera e deixa a mensagem final que você gostaria de deixar para o telespectador da TV Zoom. Perfeito. Bom, eu acredito assim numa frase que para mim é muito potente, né? Que trabalhar com educação é trabalhar com a possibilidade de transformar a vida das pessoas a partir do conhecimento. Esse é o lema que eu levo para a vida e eu tento colocar ele no meu dia a dia, com muita vontade, com muito desejo. E a educação mudou minha vida, né? Como o esporte também, como outras áreas, e eu acho que todos deveriam ter o acesso e poderem serem transformados também a partir desse conhecimento da educação. A educação deveria ser muito mais valorizada do que é, mas o pouquinho que a gente pode valorizar, a gente tenta fazer o melhor. Tá certo? Então venha para Estácio, venha estudar é muito bom. Bom, estamos chegando ao final do programa, eu queria fazer um convite a meus amigos da TV Zoom, lembrar, né, não é um convite, é um comunicado, que a Estácio agora tem o curso de pedagogia desde o semestre passado, né, Luan? Semipresencial, com aula presencial na unidade, então você que é da área de educação que ainda não sabia, procura a gente que nós estamos com a pedagogia rodando a todo vapor, no novo marco regulatório, com aula presencial, eu acho que é uma oportunidade muito grande para os educadores e para aqueles jovens que querem ingressar na área de educação que o nosso Brasil precisa tanto, né, Luan? Com certeza, Manu, concordo muito com você, né? A pedagogia ou essas outras áreas do conhecimento são muito importantes e a gente com uma gama de cursos diferentes, né, para esses novos períodos, né? A área de gestão também, né? Estamos com um curso novo, nós temos agora contábeis com aula presencial, RH, gestão comercial, gestão financeira, vários cursos que eram antigamente só na modalidade digital, agora nós estamos ofertando também aqui no campus de Nova Friburgo, já tem alunos estudando. Perfeito, Manu. Acho que vale a pena essa lembrança. Esse convite, essa lembrança, com certeza vale muito a pena, né? E estamos lá para recebê-los, me coloco à disposição. Se quiserem conhecer o espaço da Estácio ou o espaço da sala do NAAP,
Estou aberto, podem ir lá fazer visitas. Tem alguns colegas também que fazem esse trabalho. Tenho certeza que o Marum também vai acolher vocês muito bem. Claro, o maior prazer. Com o maior prazer. Então, vamos embora? Vamos. A você de casa, obrigado pelo carinho, pela audiência. Luana, mais uma vez, obrigado. Shailon também. E semana que vem estaremos aqui na TV Zoom juntos para mais um bate-papo gostoso no nosso Estácio Entrevista. Até breve.